gente. Boa noite. Deixa ela ver se tá tudo aqui a funcionar. Muito boa noite. Depois de umas férias, voltamos aqui com as nossas lives, conversa ao pé do ouvido. E hoje temos uma convidada, uma colega também, fisioterapeuta. Daqui a pouco começam a chegar. Daqui a pouquinho já devem começar a chegar. Vamos ver. Muito boa noite, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos agora esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem para participar dessa conversa. Tô passando um creminho aqui nas mãos. Olha, patrocínio da nossa farmácia Higiene. Trabalha diretamente com a gente. Olá, boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Aguardar mais um pouquinho. Depois quero que durante a live vocês se identifiquem. Se são fisioterapeutas ou não. Se tem interesse no assunto por caso próprio, alguém que tenha a patologia ou a disfunção, ou alguém da família, normalmente a mãe. Hoje vamos falar sobre uma disfunção mais direcionada às mulheres, tá? Mas seja bem-vindo e estejam sempre à vontade. Quem não quiser fazer os comentários aqui abertamente, no chatzinho do grupo, pode fazer o comentário aqui nesse balãozinho onde tem um sinal de interrogação, que é o privado. E aí não precisa se identificar. Mas nós tratamos aqui do assunto da maior naturalidade. Não vamos aqui falar em casos clínicos e termos técnicos, não. A gente está aqui para falar de um assunto comum, na maioria das pessoas sabem do que se trata, e esclarecer, orientar, tirar dúvidas. Por isso, sintam-se à vontade e participem, tá? Se tiverem alguma outra questão, alguma outra pergunta, também respondo, também a convidada também. Podem fazer perguntas à vontade, que nós vamos fazer o máximo para responder. O tempo é pequeno, temos aqui meia horinha para falar de um assunto interessante e a gente vai criando, vai se empolgando, mas dá tempo. E também, se ficar algo pelo caminho, algum assunto pelo caminho e sem resposta, podem mandar mensagem que a gente responde. Mas se quiserem, é só dizer que a gente faz uma nova live, uma nova conversa. Durante a live eu vou perguntar. Olha, minha canequinha hoje é muito gulosa. Olá, sejam bem-vindos. Iri Pinheiro, Emília, Mário, sejam todos bem-vindos. Beijinho a todos. Gosto muito. Eu acho que vocês já perceberam que eu comecei meio tímida nessas conversas, mas eu tô gostando da coisa. Eu gosto bastante, já tô mais tranquila. As minhas convidadas, os meus convidados estão sempre nervosos e tal. Gente, descontrai. A gente tá aqui para partilhar conhecimentos e orientações, e eu acho que a definição desse trabalho, dessas conversas, é ajudar. Eu tô aqui para ajudar as pessoas a conhecerem das patologias, das doenças, a conhecerem os tratamentos novos que tem por aí, a conhecerem as coisas que às vezes não chega na mídia comum e, enfim, ninguém orienta direitinho. Mas vamos lá. Já tá na hora, né? Já falei demais, eu acho que vocês já estão querendo saber quem é a minha convidada de hoje, né? Mas eu vou já chamar. Vamos lá ver onde ela se encontra.
Hã? Deixa eu lá ver. De profissão chama-se Isa Pinheiro. É colega de profissão, fisioterapeuta também. Vamos lá ver? Oi. Olá! Olá, Olá, Isa! Tudo bem? tudo e Tudo contigo? bem. Muito boa noite, obrigada por estar participando. A Isa está com um bebezinho novo, mas tirou um tempinho para conversar com a gente. É verdade, é verdade. Isa, seja bem-vinda, te apresenta, fala um pouquinho de ti, da tua formação e um pouquinho da formação e da especialidade. Ok, muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer-te este convite e a tua iniciativa para falares, pronto, com vários colegas de várias áreas, portanto, e está a ajudar de certeza muitas pessoas. Então, em relação a mim, à minha formação, estás-me a ouvir? Tô. Estás? Pronto. Então, eu terminei o meu curso, a minha licenciatura em fisioterapia em 2011. Trabalhei mais ou menos 6 meses numa clínica e depois comecei a trabalhar como trabalhadora independente. Iniciei na parte do desporto e da população idosa e mais ou menos por coincidência o Pilates apareceu na minha vida. A minha mãe já fazia há muitos anos e já falava maravilhas. Até que ela ficou sem professora e ela disse: minha filha é fisioterapeuta, tenho a certeza que ela vai conseguir dar as aulas. E eu falei com ela, disse: pois, mãe, eu sou fisioterapeuta, mas tenho que fazer formação em Pilates para poder dar essas aulas. E foi então que, pronto, tirei a formação e tirei na altura tirei também uma especialização de Pilates mesmo na saúde da mulher. E comecei a receber algumas mulheres que referiam que tinham problemas de incontinência urinária, que tinham algumas perdas e que tinham ouvido dizer que o Pilates ajudava e que poderia resolver o problema delas. Tenho a certeza que isso também já deve ter acontecido, não é? Já. Muitas vezes, com certeza. Pronto, e eu senti curiosidade porque achei que tinha ali uma lacuna, mesmo em termos de avaliação, se eu realmente queria ajudar aquelas mulheres a 100% nesse problema que elas me referiam. Senti que tinha ali uma lacuna, não só em termos de avaliação, porque mesmo na minha licenciatura nunca foi abordado o que se faz na fisioterapia pélvica e como é que nós podemos ajudar nessa área. E então decidi que queria conhecer mais e comecei a procurar formação, procurar já pessoas que trabalhavam na área. E foi algo que me suscitou muita curiosidade e muito interesse, e então comecei realmente a tirar algumas formações. Pronto, primeiro na área da saúde da mulher, na fisioterapia pélvica, e depois, mais recentemente, uma especialização mais abrangente e que também aprofundou mais temas, pronto, não só a mulher, mas também o homem. E aí? Ok. Boa, era isso. Vou chegar nesse ponto também, vou chegar nesse ponto. E essa questão que você fala, você tem mesmo a, a história que aconteceu comigo, de começar no Pilates e perceber essa fragilidade na questão feminina. E Uhum. lá está, não é só o Pilates, não é, como é que eu vou fazer para ajudar mais essas, principalmente as mulheres, né? E o que eu desde sempre, desde o início da minha carreira no Pilates, eu sempre trabalho em conjunto com a fisioterapia pélvica. Eu sempre tenho vocês, as minhas colegas da fisioterapia pélvica junto, porque tem que ter. Não me venham com essa questão, vai fazer exercício, vai fazer pilates que resolve. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Mas, mas pronto, é esse assunto que a gente vai tratar. O pessoal que está assistindo a gente pode começar a mandar perguntinhas que a gente vai tentar responder todas.
E se tiverem alguma ideia, alguma sugestão, também podem falar que a gente aceita. Bom, Claro. o nosso assunto está mais direcionado a Isa falou, explicou que é fisioterapeuta já com a especialização pélvica. Então, hoje a gente direcionou, fechou mesmo no assunto de perda urinária, principalmente para as mulheres, né? Vamos falar hoje das mulheres. E perda urinária é um assunto comum. Vamos lá. Olha como é a minha interpretação. É comum, mas é um comum que as pessoas não querem falar, não querem pesquisar, não querem ir atrás. E é assim, já tá velha, já tem muita idade, já tô na menopausa. Isso é normal. Bom, vamos começar. Vamos começar aos bocadinhos tentando explicar para as pessoas o que é uma perda urinária, quais são as mais comuns, o que tu pode explicar bem simples, assim, para que as pessoas entendam. Sim, vamos simplificar bastante. Então, é mesmo isso que dizes. Por um lado, as pessoas tendem a associar um problema só das pessoas idosas, mas a realidade é que não é um problema só das pessoas idosas e surge muito, muito cedo. E é mesmo na altura em que surge, em que nós temos um papel mais importante e onde conseguimos mais mudanças, mesmo para depois, quando chegarmos a uma idade mais avançada. E por outro lado, acaba às vezes por ser um bocadinho banalizado, porque se calhar se uma mulher mais jovem vai falar com a sua mãe e diz, olha, eu tive agora o meu filho e estou com algumas perdas urinárias, se calhar ela vai banalizar, vai dizer, isso é normal, isso depois passa, não te preocupes. E a pessoa depois se calhar pensa que é realmente normal e desvaloriza. O mesmo acontece quando se diz que a pessoa riu muito e perdeu o xixi, também é uma coisa que se banaliza, mas que é o sinal de que alguma coisa não está bem e que temos que fazer alguma coisa, é preciso avaliar, é preciso perceber o que é que podemos trabalhar. Mas infelizmente ainda é um bocadinho ou banalizado ou então associado a uma população que não é de toda a única população que é afetada. Em relação aos fatores de risco, sim, a idade é um fator que pode... Aliás, existem muitos fatores, não é só uma causa da incontinência urinária, é mesmo multifatorial, muitas coisas que podem contribuir. Sejam realmente alterações hormonais que ocorrem na gravidez, na menopausa, o número de partos, o número de gravidezes também influenciam o aparecimento, a atividade esportiva, se for uma atividade de muito impacto e se não tentarmos ter um trabalho muscular e uma preparação que vá de encontro a esse desporto, os fatores que nos podem também criar uma maior pressão a nível do abdômen, seja gordura, o tipo de postura, tudo isso pode influenciar que realmente a pressão que estamos a fazer sobre a bexiga, sobre o pavimento pélvico seja muito grande, e que possam começar a surgir algumas fragilidades. Que com o tempo tendem sim a piorar e normalmente não são mesmo multifatorial, mas como é que eu vou explicar? Lá está, pronto. Existem tipos de perda, perda por uma característica. Pronto, existe algum termo específico? Não, tudo é perda urinária, só que aí tem que se saber qual ramo tratar, qual a linha. Daí, tal como na fisioterapia, no Pilates, a avaliação é muito importante. E nós, apesar de podermos desconfiar que se calhar o problema é aquele, nós avaliamos tudo, porque sabemos que não vai ser só aquilo que nós vamos trabalhar muita coisa para conseguir, se calhar, aquilo que nós achamos que é o principal problema fique resolvido, ou pelo menos se cria um equilíbrio para conseguirmos ajudar aquela pessoa e que ela se sinta bem. Mesmo em termos de definição, a incontinência urinária e as perdas urinárias podem estar divididas assim nos dois grupos mais conhecidos, que é a incontinência urinária de esforço, que acontece
tal como o próprio nome indica, quando fazemos algum esforço, as pessoas referem muito quando tossem, quando falam mais alto, quando realizam saltos, os desportos de impacto também que falava, quando correm, assim, essas atividades que, quando carregam peso, essas Quando atividades que espirra, podem criar. quando espirra. Não percebi. Quando tosse e quando espirra. Quando espirra, exatamente, sim, sim. São esses esforços que criam uma maior pressão a nível da barriga, pronto, e se não houver um equilíbrio, não só na parte do pavimento pélvico, que realmente sustém ali os órgãos e é responsável por controlar também aqui as perdas urinárias, mas também pela parte abdominal, pelos músculos profundos, os superficiais, todo este equilíbrio e também a nível postural, claro. Então, essa é a perda, é a incontinência por esforço. Esforço. Exato. Ok. Depois E a outra? temos. Sim, a outra é a de urgência, também uma das mais conhecidas. Um dos sinais que podemos ter este tipo de problema é quando nós sentimos que precisamos ir à casa de banho, já não temos tempo, ou largamos tudo e temos que ir correr para a casa de banho porque senão vamos ter uma perda, seja uma perda pequenina ou seja uma quantidade muito grande. Também pode estar associada a muitas idas à casa de banho à noite, porque está relacionado com um músculo que nós não controlamos voluntariamente, que é o músculo que está à volta da bexiga, e se ele tiver uma atividade muito grande que nós não conseguimos controlar, acaba por haver muitas idas à casa de banho e às vezes pode estar relacionado com este tipo de incontinência. E depois podemos ter as duas em conjunto, podemos já ter sintomas de incontinência urinária de esforço e também de incontinência urinária de urgência. Existem de outro tipo de incontinência, mas pronto, não é tão comum e que está associado a outro problema pélvico, que é quando começa a haver muito acumular de urina dentro da bexiga. Se existir dificuldade em que essa urina vá sair, pode começar a haver perdas gota a gota. Se houver também uma descida a nível da bexiga, esse é um problema também que pode acontecer. Não é tão comum como a de urgência e a de esforço. Ok. E a fisioterapia consegue atuar nas duas, na de esforço e na de urgência? Desculpa, Kátia, eu não te consegui ouvir. A fisioterapia atua nas duas modalidades, na de urgência e na de esforço? Sim, conseguimos ter influência nas duas, seja por fatores comportamentais, porque não mencionei, mas o estilo de vida também pode influenciar o surgimento destes problemas, seja o tipo de bebidas que ingerimos, a quantidade que ingerimos, porque algumas são mais excitantes a nível da bexiga do que outras. Portanto, se já houver aqui uma predisposição, se calhar convém evitar esse tipo de bebidas. Em termos de alimentação, se tivermos os problemas de obstipação e tivermos que fazer muita força cada vez que vamos à casa de banho, de focar, isso também acaba por ser prejudicial para o nosso pavimento pélvico e também é um fator de risco para o surgimento da incontinência. Por isso, se nós tivermos uma alimentação que não é a melhor e não estejamos a contribuir para um bom funcionamento a nível intestinal, também podemos estar a contribuir. Portanto, quando nós estamos numa consulta de fisioterapia pélvica em que temos realmente estas queixas, procuramos sempre dar algumas dicas às pessoas do que é que elas podem estar a fazer de errado. Se for casos mais complicados, também incentivarmos a pessoa a procurar, no caso de ser um problema alimentar, um nutricionista, porque pronto, lá está, temos que sempre procurar as melhores ajudas para as pessoas para conseguirem ter os melhores resultados. Pois, é isso que eu sempre comento aqui com as colegas. Nós, fisioterapeutas, já trabalhamos, principalmente na nossa avaliação, já trabalhamos de uma forma integrativa há muito tempo, né? Agora que começou a ser moda isso, eu acho, integrativo, mas a gente já atua assim desde sempre, né?
Por isso, na avaliação, a gente já consegue perceber muita coisa, né? Não, tudo, é tudo. Eu acho que a base Sim, é a nossa avaliação bem feita, né? é mesmo. Mas então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho mais específico. Como é que é feita essa avaliação? Se você faz isso em gabinete, para orientar as pessoas, para a gente perceber o que que espera quando vai numa consulta contigo. Sim. Então, a consulta é feita individualmente, em gabinete. A parte realmente da entrevista, em que fazemos estas questões, é muito importante. Às vezes, se nós não fazemos as questões de uma determinada forma, parece que não existe ali um problema, porque está muito também nos preconceitos que as pessoas já têm. No caso da incontinência urinária, se nós perguntarmos diretamente se a pessoa tem incontinência urinária, se calhar ela vai nos dizer que não, mas se nós perguntarmos se ela perde xixi quando espirra, ela se calhar diz-nos que sim. E nós aí temos que tentar desmistificar um bocadinho para a pessoa também perceber que existe ali alguma coisa que pode ser trabalhada e que pode deixar de existir, porque estas perdas acabam sempre por influenciar muito a vida das pessoas, seja a nível social, a nível profissional, a nível da família. Por isso, nós temos mesmo que fazer as questões de forma a deixarmos a pessoa à vontade, perceber que está ali num espaço seguro, que pode, pronto, pode partilhar connosco estas questões, porque a fisioterapia pélvica acaba por ser algo um pouco íntimo, não é? Porque nós não estamos É, habituados a falar sobre o assunto. E espero que felizmente que isso está a mudar e as pessoas já começam a falar mais. Acho que tem que se falar mais, mesmo no pós-parto. Pronto, eu passei por um recentemente, há menos de 2 meses, e nunca em todas as consultas houve alguém a nível de Sistema Nacional de Saúde que me perguntasse se eu tinha perdas urinárias, se eu tinha ficado com algum problema, algum desconforto. E isto tem que mudar, mas eu acredito concordo, que de facto concordo, esteja a acontecer. concordo mesmo. Eu sei, em relação à avaliação, pronto, realmente fazer várias questões, perceber todos aqueles fatores que eu falei, abordá-los e perguntar diretamente à pessoa, pôr a pessoa à vontade também para falar. Em termos objetivos do que nós avaliamos, nós, tal como qualquer outro grupo muscular, precisamos de saber se a pessoa sabe contrair os músculos do pavimento pélvico, se tem essa consciência, da mesma forma que fazemos com o Pilates, não é? Com Sim. muitos músculos que são importantes. Na fisioterapia pélvica isso também acontece. Então, nós após avaliarmos, existem formas de, se tivermos realmente aparelhos, podemos avaliar de outra forma, mas não há nada melhor do que, de facto, através da palpação, avaliarmos essa musculatura. Claro que pode haver pessoas que não se sentem à vontade, mas é a melhor forma, de facto, de avaliarmos. Tentando perceber se a pessoa tem consciência do que nós pedimos, seja para como se quisesse segurar o xixi ou algum gás que iria sair, perceber se a pessoa sabe o que é que está a contrair. Isto na parte do pavimento pélvico, na musculatura em si. Perceber também em termos de estruturas, como é que a pessoa está, se existem cicatrizes, no caso de já terem ocorrido alguma cirurgia ou mesmo algum parto que tenha havido laceração ou episiotomia. Pronto, avaliamos muita coisa. E depois avaliamos também a nível postural, tentamos fazer uma relação com a profissão da pessoa, com o desporto que a pessoa faz. E depois a nível abdominal, também perceber como é que está a ativação do transverso, a consciência, como é que está a respiração, se a pessoa tem uma respiração diafragmática, como é que está o diafragma. Pronto, tudo isto é uma avaliação muito completa que muitas das vezes se estende para lá de uma hora. Mas é bom, é bom, é bom. Sim, Nessa avaliação já se consegue perceber muita coisa. sim. Não, o que eu queria que principalmente as mulheres que estão nos ouvindo, e ninguém interage, ninguém pergunta nada. Esse nosso público de hoje está tão quietinho.
Lá está o assunto, né? O assunto é muito. Lá está. É, É um tabu ainda. é um tabu. Mas o que eu queria dizer para as mulheres é que quando eu encaminho, né? Olha, eu preciso que você passe pela minha colega para fazer uma avaliação e tal. É instantânea a pergunta. Mas como é que é a avaliação? É igual a sua? Eu não, tem que ser feito em gabinete fechado, porque é mais íntimo, e tento explicar. Pronto. A maioria parece que se fecha, e eu tento deixar claro o seguinte: vamos começar a ligar ginecologista e fisioterapia pélvica. Precisa Sim, andar junto. Eu não preciso, é isso que eu quero que tu fale um pouquinho agora. Eu não preciso esperar nenhum médico me mandar procurar um fisioterapeuta pélvico, né? exato. Então, assim, a gente não vai, a mulherada não vai, não faz os exames todos os anos no ginecologista, não tem que ir, né? Então, se eu já Claro. começo a perceber ou ter algum desconforto que o meu ginecologista nem me orientou e nem me tratou, quem é que eu vou procurar? Quem sabe tratar do pavimento pélvico, né? Então, eu queria que as mulheres começassem a perceber isso. É mais uma classe de profissionais, é mais uma coisa para lhe ajudar. Não é só o ginecologista. É claro que o ginecologista é o papel importante e a gente tem que andar junto com eles. Mas o pessoal tem que entender isso. A fisioterapia pélvica é íntima? É. Porém, está diretamente ligada ao ginecologista. Você não vai no ginecologista? Sim, Ah, mas é desconforto. sim. Mas é a sua saúde. É a sua saúde, né? E Não pelo consegui menos até ouvir a agora, parte final, desculpa. não, o que eu estava a dizer é que a mulher tem que, as nossas aqui, as nossas ouvintes têm que entender isso. Ginecologista e fisioterapeuta andam juntos, da parte pélvica, andam juntos, né? É, Então, vamos começar a desmistificar e eu sei que tem muita gente que nem que ginecologista consegue ir. É complicado, mas tem que pensar na sua saúde, né? Eu também não gosto de ir no dentista, olha, mas tem que ser, né? sim. Então, é pensar em saúde, saúde. E essa história, eu me lembro uma avó minha que dizia, eu quero morrer sem fazer xixi nas cuecas. E foi, e conseguiu, né? Com 90 e tantos anos. É possível? É. Claro que E eu queria que tu falasse um pouquinho agora dessa parte preventiva da coisa, sim. né? Eu não preciso ter, ai, espirrei e saiu umas pinguinhas. É agora que eu vou procurar? Não, né? Fala um Sim. pouquinho da prevenção, Isa. Sim. Então, antes ainda de avançar aqui para a tua pergunta, em relação à ginecologia, felizmente aqui em Setúbal já temos algumas ginecologistas que já estão despertas para este assunto e que estão também a ajudar a mudar um bocadinho a mentalidade das mulheres para procurarem a fisioterapia pélvica, felizmente. Não só os ginecologistas, como Outros, né? urologistas, Sim, também já começa a haver encaminhamentos dessa parte. Então, a parte preventiva. Pronto, uma mulher pode sempre procurar uma fisioterapeuta pélvica, independentemente de não ter nenhuma sintomatologia. Simplesmente para fazer uma avaliação, para perceber se está tudo bem, para perceber se pode existir alguma coisa que não esteja tão bem e que de facto exista trabalho que se possa fazer e que se possa melhorar. Se a pessoa quiser engravidar, se já estiver grávida, isso é um motivo para procurar um fisioterapeuta pélvico, para fazer uma avaliação, também para fazer um encaminhamento em termos de exercício que seja adequado para a pessoa nessa fase. No pós-parto, mesmo que não exista, mais uma vez, nenhum sintoma, nada que a pessoa se sinta desconfortável, é sempre bom ir para perceber se de facto se está tudo bem e, mais uma vez, para voltar a ajustar em termos de exercício o que é que se pode fazer. Práticas desportivas também, como eu falei, que exijam um grande aumento de pressão intraabdominal, por exemplo, o crossfit, que há muitas pessoas que estão a fazer agora,
é algo que aumenta muito a pressão e que pode, a longo prazo, se não trabalharmos, lá está, estes músculos estabilizadores, não só do pavimento pélvico como da parte abdominal, podemos vir a ter situações de perdas urinárias, por exemplo. Tudo isto são motivos para se procurar um fisioterapeuta pélvico, seja para a pessoa perceber se está tudo bem, confirmar que está tudo bem, mas se realmente tem interesse em fazer alguma coisa que pode ser um fator de risco, perceber o que é que podemos fazer para prevenir. E há tanta coisa que podemos fazer e que é simples. O próprio Pilates em si pode ser algo que uma pessoa faz como prevenção, como manutenção. Basta a pessoa ter consciência e ter a certeza de que está a ativar os músculos certos e que está a fazer de forma certa. É isso mesmo. É isso que eu falo aqui quando as pessoas na avaliação, né? Que aqui também, na nossa avaliação, eu também tenho que fazer algumas, não são todas, algumas questões da parte íntima, lógico. E quando chega na parte de avaliação da musculatura, né? Eu não faço interna, mas faço da parte abdominal, transverso. Uhum. E quando percebo uma disfunçãozinha, ou um desequilíbrio, ou mesmo só consciência, contrai, prende o xixi e a pessoa não consegue, eu encaminho para a fisioterapia pélvica, né? Então, às vezes na minha avaliação, as mulheres, mas por quê? Eu não tenho, não tô fazendo xixi, não perco xixi. Pois, ainda não. Mas tem alguma coisa desequilibrada aqui que, se não for esclarecida logo e treinada, vai no futuro, pode aparecer uma perda, uma incontinência. Mas essa questão da prevenção, o Pilates, claro, como ele trabalha, né? Como a gente trabalha especificamente com todo o core, todo o pavimento pélvico, eu estou sempre cobrando, né? A gente cobra dessa consciência da contração. Né? E as mulheres, por mais difícil que seja, mais tem que ser. Para não ter perda nunca. Eu acho que sim, Sim, eu acho fala. que realmente a avaliação é muito importante porque se tu tens a certeza que aquela pessoa sabe o que é que está a fazer, que está realmente a ativar ali o transverso do abdômen, a musculatura mais profunda, sabemos que indiretamente também está a trabalhar o pavimento pélvico. Por isso, mesmo que aquela pessoa não tenha interesse em explorar mais o pavimento pélvico e em perceber se sabe contrair e potenciar mais essa contração, pelo menos está a ativar o transverso, o pavimento pélvico também está a trabalhar. Por isso, estamos ali a fazer algum trabalho importante e que vai ter efeito na vida Sim, futura daquela sim, pessoa. Não é só estar ali a fazer os exercícios, é fazer com consciência exatamente. e saber o que é que estão a fazer. Exatamente. Bom, olha, essa nossa clientela de hoje, esse nosso público muito quietinho, mas Ai, deixei de ouvir. Ah, alô, já estou a ouvir novamente. alô, Isa, Sim, estou a ouvir. oi. Agora estou a ouvir. Isa, então fala um pouquinho, se tu quiser falar mais alguma coisa, ou então me diz onde é que tu atendes, como é que faz para o pessoal te contatar. Sim. Então, eu abri o meu espaço em 2020, a Idum Clínica, fica ali perto da loja do Cidadão e do Hospital de São Bernardo, é lá que eu atendo. Se tiverem alguma questão aqui sobre a fisioterapia pélvica, podem contactar mesmo a clínica, ou por e-mail, por telefone, pelas redes sociais, que é onde ter uma resposta e iremos encaminhar da melhor forma. Boa, ótimo. Eu vou agora, quando eu for. A live está sendo gravada, depois eu vou publicar e já ponho os teus contatos, tá bem, Isa? Quem Sim, quiser, obrigada. quiser entrar em contato com a Isa, vai estar ali tudo direitinho. Podem mandar suas dúvidas também. E eu quero agradecer e já te deixar o convite para umas próximas conversas. Claro que sim.
está tanto para falarmos. A ver se eu agora ganho coragem e vou-te convidar, eu a ti, para falarmos sobre algum assunto teu. Viu que não é nada demais. A gente consegue passar para o público tudo direitinho, de uma forma bem descontraída. Sim, sim, lá Então, está. É aqueles preconceitos na nossa é, cabeça que conseguimos sempre fazer um filme maior. é isso. Olha, muito obrigada a quem participou, muito obrigada. Espero vocês todos na próxima também. E Isa, muito obrigada. Tudo de Nada, bom obrigada para eu, ti, para o bebê Kátia. novo. Tudo de Obrigada, bom para o bebê novo. E até a próxima. Boa noite, obrigada. bom descanso. Até a próxima. Beijinhos. Adeus, Isa. Obrigada. Adeus.